sábado. Vamos lá. Título da lição, verso. Senhor das nações, Amós e Obadias. Ok. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós 3:8. Antes da gente discutir o verso, introdução da lição, vamos lá para os objetivos. A lição tem 3 objetivos para o estudo da semana. Vamos dar uma olhadinha neles para entender o que a gente deveria ter aprendido durante essa semana. Saber que o tema da profecia não é exclusivamente sobre previsões para o futuro, mas sobre as decisões presentes das pessoas. Ok, então o primeiro objetivo da lição, que é o objetivo de conhecimento, é entender esse elemento chamado profecia e qual a sua relação com 2 dimensões, futuro e presente. Que relação existe entre os elementos proféticos em relação àquilo que eles apresentam sobre o futuro e qual o impacto que essa previsão do futuro produz nas decisões do presente e vice-versa. De que forma as decisões do presente alteram o futuro. Esse é o desenho do estudo profético da lição dessa semana. Entendendo qual é essa relação entre o modelo das decisões presentes e o impacto disso no futuro, ou o modelo de saber o futuro e como isso impacta as decisões que eu tomo no presente, um sentimento resulta disso. Qual é o sentimento que a gente deveria ter tido ao final do estudo? Perceber que Deus condena o orgulho, injustiça e outras ações contra a humanidade. Ok, paradinha aí. Então, o primeiro referencial de sentimento é uma percepção. Então, eu deveria perceber o quê? 2 coisas. Que coisas são essas? Aliás, 3 coisas, desculpa. Que coisas são essas? Orgulho, injustiça e ações contra a humanidade. Então, a percepção minha está caminhando numa condenação, cujo agente da condenação é Deus. Há 3 elementos. Que elementos são esses? Orgulho, injustiça e ações contra a humanidade. A partir dessa percepção de que Deus condena essas 3 questões de forma direta e arbitrária, o que eu deveria compartilhar com os outros, que é o próximo sentimento? Compartilhar do anseio que Amós teve de restauração da justiça. Então, essas coisas aqui, vividas no humano, geram um modelo de ansiedade. A gente passa a esperar por algo, que normalmente é o oposto dessas 3 coisas. Quer dizer, qual é o anseio que a gente deveria partilhar com o profeta? A partir do momento que a gente vê a mensagem dele apontando para o futuro, dessas ações, o que eu deveria ansiar? Restauração. Essa ansiedade por restauração da justiça deveria ser a nossa sensação a compartilhar com todos aqueles que enxergam a mesma percepção. Todo mundo que percebe que o mundo vai de mal a pior nessas 3 dimensões deveria ansiar pelas mesmas coisas, restauração dessas questões. Basicamente, todas elas envolvidas com uma só, que é a justiça. Qual é a prática, uma vez que eu sinta isso? Levar a sério a palavra profética de Deus, preparar-se e aos outros para o encontro com Deus, sem levá-los a se sentir deprimidos ou irremediavelmente condenados. Então, qual é a minha prática? Se eu anseio por restauração, por quem começa a restauração? Por mim. Então, restauração começa por mim. De que jeito? Qual é a forma como a restauração acontece? Preparo. E? Que mais? Antes do preparo tem uma coisinha. Que coisa é essa? Levar a sério. Ou seja, isso tem a ver com acreditar. Tem a ver com a maneira como eu escuto e entendo o que está acontecendo no processo. Eu posso simplesmente olhar e dizer, isso é assim mesmo, ou eu posso levar a sério, isso não é assim mesmo, e por não ser assim mesmo, vai ter uma resolução para esse processo. E essa resolução passa pela intervenção de um encontro, e esse encontro é com Deus.
Portanto, é preparo para quê? E levar a sério o quê? O encontro com Deus. Esse é o elemento que se tem que levar a sério. Vai haver esse encontro, quer eu goste ou não, quer eu queira ou não, quer eu aceite ou não, quer eu acredite ou não. O encontro vai ocorrer. Portanto, levar a sério é uma questão de capacidade lógica óbvia. Se vai haver, independente de qualquer coisa, ou eu levo a sério, ou eu vou encontrar do mesmo jeito. Apesar disso, qual é o sentimento que deveria estar nesse processo de prática? Qual é o anseio que eu tenho? De restauração de justiça? Então, por que eu quero me encontrar com Deus? Se eu anseio por justiça, eu quero encontrar com Deus para quê? Para assistir a cena da execução da justiça. Se eu não anseio por justiça, o que vai ser o meu encontro com Deus? A execução da justiça. Portanto, o fenômeno de encontrar com Deus tem duas dimensões: alegria ou, como você falou, desespero. A diferença entre os dois fenômenos é que gera o perfil do cristão. Então, um cristão que vive se sentindo deprimido, vive na condição de condenado, ele é um cristão que não anseia por justiça. E tampouco se vê como debaixo da graça e debaixo da salvação. Porque o cristão que vive debaixo da graça ou debaixo da salvação anseia por justiça e não está debaixo dessa justiça, está debaixo da ação de misericórdia de Deus que transformou o meu coração em justiça. Essa é a questão que paira no último objetivo da lição, que é entender que de fato Deus fala sério, entender que julgamento e que justiça são execuções sérias contra o pecado e contra pecadores que insistem em viver a favor do pecado e contra Deus, mas quem desistiu de viver a favor do pecado e contra Deus e passou a se alinhar nas fileiras de Deus, mudou de estado. Portanto, não tem que viver nem deprimido, no sentido de culpabilidade do pecado, e tampouco tem que viver acabrunhado no sentido de condenação irremediável. Quem vive debaixo da graça de Deus entende que, apesar do pecado, Deus é amor. E vive a alegria do perdão e a alegria da renovação em Cristo e da restauração de si mesmo. Esse é o perfil de prática resultante das duas percepções anteriores. Entendendo isso, aí passa a ter sentido a discussão de Amós, a discussão de Obadias. E de todos os profetas menores e de todos os maiores. Porque a mensagem deles tem sempre a mesma referência, a mesma dimensão. O que está no escopo de todas as mensagens de todos os profetas, os maiores e os menores, nesse desenho de abordagem ao povo de Israel ou ao povo de Judá, à casa de Judá? Qual era a preocupação desses profetas? Condenar o povo de Israel? Qual era o objetivo de todas essas mensagens? Chacoalhar o povo para que o povo fizesse o quê? Mudasse de estado. Saísse da condição de debaixo da condenação para uma condição de debaixo da salvação. E voltasse ao plano original de Deus para o povo de Israel e para o povo de Judá. E na realidade para o povo de Israel, de fato, porque ambos são Israel. Apenas divididos por uma incapacidade de viver juntos a partir do pecado desenhado por Salomão. Então, a estrutura do povo, aquele desenho que acontece na estrutura do povo e que caminha para essa cisão, reino de Judá e reino de Israel, reino do norte e reino do sul, essa cisão que leva o reino do norte a uma situação corriqueira de pecado, tão corriqueira de pecado que de todos os reis que existiram no reino do norte, só todos pecaram, só todos levaram o povo à perdição. Dos 20 reis do reino do norte, de Jeroboão até Oséias, ou de Jeroboão até os dias de Oséias, todos os reis de Israel, todos eles conduziram o povo para o pecado. A ponto de 2 deles, que são os mais famosos da história, Acabe e Jezabel, virarem o paradigma do texto de Apocalipse. A comparação do estado de coisas que leva o mundo ao caos, que antecede a vinda de Cristo, é comparado aos dias de Jezabel na sua corrupção do gênero israelita. Então, esse desenho de história que acontece em Israel leva ao tema dos profetas. E esse temário abordado pelos profetas nos traz à baila a preocupação de Deus em restaurar seu povo, e não em condenar ou matar ou destruir seu povo. Não era a intenção de Deus destruir seu povo.
Ele já fez isso uma vez, não gostaria de fazer a segunda. Já fez isso no dilúvio, porque não houve alternativa, não gostaria de repetir isso uma segunda vez. Todo o desenho que a gente tem dos profetas tem a ver com isso. Então, a partir daí, vamos olhar quais são as abordagens da lição específica de Amós e de Obadias. O tema geral de todas as lições que a gente estiver estudando em relação aos profetas sempre é recorrente. Por quê? É Deus chamando o povo, é Deus alertando o povo, é Deus inferindo os juízos que caem sobre o povo de Israel, sobre a casa de Judá e sobre todas as nações que insistem na corrupção. Esse tema é recorrente, ou seja, chega um momento em que dá a impressão de que você está vendo sempre a mesma história. Está mesmo. Não é impressão. Você está mesmo vendo sempre a mesma história, por uma razão muito simples. O povo continua fazendo a mesma coisa. Enquanto não muda de estado, a pregação não muda. Enquanto não muda o que está fazendo, o sermão não muda, até que mudem. Ou até que passem pelo castigo ou pelos juízos estabelecidos ali. Então, essa visão recorrente do temário dá essa impressão de que a gente está vendo a mesma coisa. Só que tem algumas tonalidades, alguns matizes que vão mudando na mensagem de cada profeta. E esses matizes são interessantes de observar, porque cada um deles foca um pedaço dessa corrupção. A causa de toda a corrupção é sempre a mesma, mas os pedaços focados dessa corrupção entre os profetas vai mudando. E isso mostra todas as abordagens de corrupção para as quais o gênero humano tem se conduzido ao longo da história. Curiosamente, nós estamos vivendo todas elas juntas hoje. A gente só não está vivendo uma delas da época de Israel por uma questão de natureza civil. Não fosse a questão da natureza civil, a gente estaria vendo todas. A única coisa que a gente não está vendo desses dias, nos nossos dias, são, em tese, abertos os sacrifícios humanos. Excetuada essa questão dos sacrifícios humanos em gênero aberto, todas as demais coisas daquela época nós estamos assistindo em todas as áreas do gênero humano atual. Então, ver essas diversas dimensões é interessante para a gente perceber a correlação da decadência humana daqueles dias até hoje e a forma como, da mesma maneira, essa mensagem se repete como um alerta para a vida hoje. A única diferença é que a gente vive hoje um requinte de crueldade maior. A gente não faz isso de forma aberta. Então, os pecados manifestos em Israel, que eram de forma aberta e ligados ao processo religioso de forma aberta, hoje são de forma velada e disfarçada com N maneiras de apresentação. Mas são os mesmos pecados, a mesma abordagem, a mesma referência. Ele fala ali, pois não são. Indo para o verso áureo, então, deixa eu ver se eu achei uma semelhança. Rugiu o leão, quem não temerá? Eu creio que todos que já ouviram o rugido de um leão, ele temeu. Eu temi quando vi, né? E falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Que relação tem? Quem é o leão? Depois continuar, a questão do sacrifício humano, ele não é de forma colocada pública, mas essa semana foi preso no Chile um indivíduo numa seita onde jogou uma criança recém-nascida dentro de uma fogueira, um sacrifício humano. Eu falei, ele só não é aberto. Na época da cultura de Israel, isso era aberto, ou seja, todas as nações faziam e Israel passou a incorporar parte do modelo. Então, assim, só não é aberto hoje. Existe, mas não é aberto, ou seja, não é generalizado o processo e não é aberto. Mas, tirado isso, todos os demais elementos da corrupção de Israel estão presentes. Todos os demais elementos da corrupção daquelas nações estão presentes. Se você olhar a forma de crueldade daquelas nações, não é nada distinto das formas de crueldade de todos os elementos de tortura que a gente conhece em todos os modelos de guerra desde que mundo é mundo. Só não é de forma aberta hoje por uma questão de uma noção de politicamente correto demonstrado ao mundo, mas acontece exatamente igual. Do mesmo jeito, com o mesmo requinte de crueldade, você só não divulga por quê? O Código Civil moderno, em todas as suas dimensões, proíbe isso. Salvo isso, você estaria vendo nos jornais o tempo inteiro o nível de crueldade que está por trás de fenômenos de guerra, por trás de fenômenos de guerrilha, por trás de todas essas abordagens que a gente tem hoje. São iguais, não mudou nada. O ser humano é o mesmo daquela época. Então, juntando isso com a advertência. Qual é a primeira advertência que a lição traz, que é o texto de Amós 3,8? Quem é que ruge? Quem é o leão que ruge? Qual é o leão que ruge? Quem é que ruge? Oi? Quem é o leão que ruge? É o que está produzindo a advertência do profeta. Quem é o leão que ruge? Deus. A pergunta, quem o temerá, tem a ver com o quê? As duas dimensões do temor. Há duas formas de eu temer o leão.
Quais são elas? Uma é essa aqui. Levar o leão a sério. Qual é a outra? A outra é essa aqui, ó. Ou eu posso ter medo do leão, ou eu posso temer o leão. A diferença está no estado de coisas de quem ouve o leão. Uma coisa é temer por respeito e entender que é sério, a outra coisa é temer porque eu estou com medo. E a pergunta é, quem vai ter medo dele? As nações ou Israel? Essa é a pergunta que está no foco. Quem é que vai ter medo, no sentido de medo mesmo, é Israel ou as nações? E quem é que vai ter medo, no sentido de respeito, Israel ou as nações? Porque a mensagem de Israel, a mensagem de Amós, desculpa, ela é uma mensagem que está dividida em duas. 7 condenações às nações, uma condenação a Israel. As 7 condenações que estão para as nações estão por quê? A crueldade das nações. A condenação que cai para Israel está sobre o quê? Sua forma de agir diferente daquela protocolada por Deus. O que Amós está fazendo, no final das contas? Colocando os dois grupos na mesma dimensão. O pecado de Israel leva Israel para a mesma condenação que está atribuída às nações. As mesmas nações contra quem Israel quer justiça estão condenadas pelo mesmo pecado que Israel está condenado. Então a primeira parte do texto é uma advertência. Quem vai temer? E de que jeito vai temer? A segunda parte diz o quê? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará. Agora eu tenho uma referência ao que está acontecendo na história dos profetas. Qual era a discussão entre o povo de Israel e os profetas? Cada um deles que vieram. Isaías, Jeremias, depois os menores. Qual é sempre a discussão quando vem um profeta com essas mensagens de advertência ao povo de Israel, à casa de Israel? Ele é realmente um profeta de Deus? Dúvida sobre sua capacidade profética, dúvida sobre a sua mensagem e uma demonstração de autoridade. Como é que Deus, que nos elegeu, está nos condenando? Essa mensagem não é verdadeira, porque nós somos povo escolhido. Jamais seremos atingidos por qualquer maldição que venha de Deus. Sabe, há uma situação acontecendo em Israel. Há uma discussão acontecendo sobre a mensagem em Israel. Curiosamente, essa história se repete. Então, a questão da negação da mensagem do profeta e a questão da dúvida sobre a mensagem do profeta perpassa essa discussão do final do bloco. Quer dizer, o que está acontecendo com a mensagem que Deus manda? E aí a pergunta é, o que acontece com a mensagem que Deus manda hoje? Se você olhar todas as abordagens de mensagem profética na Bíblia, você vai olhar aqui na casa de Israel, está assim. Você avança no tempo e vai lá para os dias de Jesus, você vai encontrar a mesma coisa. Você avança um pouquinho mais de tempo e vê a profecia de Mateus 24 se cumprindo em Jerusalém, e o profeta pregando dentro de Jerusalém, que Jerusalém vai ser destruída, caminhando pelas ruas, sinais acontecendo no templo, ouve-se barulhos de correntes no meio do templo e aguilhões, você vê as nuvens se armando como cavalos no período da tarde, você vê fogo no centro do templo, e todo mundo de sacerdócio a farisaico dentro de Jerusalém dizendo, essa mensagem é mentira, jamais Deus permitirá que Jerusalém seja destruída. Vem o cerco de Roma, é desfeito o cerco de Roma, todos os cristãos que guardavam a promessa de Mateus 24 fogem da cidade, e Flávio José vai descrever a cena, por uma questão distinta, que não se sabe explicar porquê, talvez uma lenda ou coisa do gênero, não pereceu nenhum cristão em Jerusalém. Mas judeu morreu aos montes, todos que estavam dentro da cidade, todos os visitantes que estavam lá. Então, qual é o desenho que a gente tem aqui? O mesmo desenho das mensagens anteriores. Passa o tempo, passa a história e o que a gente encontra? A descrição de Laodiceia, para dar um salto gigantesco na história, a descrição de Laodiceia não é essa. Rico sou, de nada tenho falta. Ou seja, eu não preciso que ninguém me diga o que fazer. Eu sei o que fazer. E aí Jesus olha para esse povo e diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém decidir não ser rico e de nada ter falta, abre a porta. Então eu entro e de fato ele não terá nada faltando, porque eu estarei lá dentro, cearei com ele e ele comigo. E no meio do caminho ele dá uma advertência. Compre de mim ouro provado no fogo, veste para ativistas, colírio para que enxergue. Então o desenho é o mesmo. A mesma história continua se repetindo na humanidade. Então quando eu olho para esse texto de Amós, abrindo o texto da lição, na realidade a advertência primária é essa. O que está acontecendo com toda essa história? O curioso da lição de Amós, e juntando aí com o profeta Obadias,
é a abordagem que se faz. Então, a primeira grande abordagem que está ali, principalmente nas advertências de Amós, é essa aqui. As ações das nações contra a humanidade. A crueldade das nações. E isso vai aparecer bem nítido nas repreensões às nações. Há uma discussão ali interessante que aparece no meio da lição, principalmente com o povo de Edom, os descendentes de Esaú, e a discussão desses descendentes de Esaú com o litígio deles com os israelitas. A orientação de Deus para que não houvesse litígio entre eles, afinal de contas eram irmãos, Jacó, Israel e Esaú, e todos os descendentes, mesmo que fossem linhagens distintas, abordagens distintas, deveriam viver um modelo de irmandade ou um modelo de afeição, porque eram filhos do mesmo pai. Isso não aconteceu, e tem aí toda uma discussão sobre os edomitas. Não vou entrar nos detalhes disso, se você tem a lição, depois você vê os detalhes, se quiser aprofundar nesse tema, mas só para ilustrar uma dessas discussões de crueldade, de povos para com povos. E aí por que Israel acaba entrando na mesma dimensão? Porque a discussão entra entre os dois grupos. Os edonitas atacando o povo de Israel e inclusive entregando israelitas para serem massacrados por outros inimigos de Israel, e daí a grande culpa sobre eles, e vice-versa. Os israelitas traindo os edomitas no sentido de negócio. Os israelitas tinham tudo, não precisavam de manutenção dos edonitas, não precisavam das posses dos edonitas, não precisavam do dinheiro dos edonitas. E começam a trapacear os edonitas nos negócios que fazem. Então, vira um litígio por causa disso. A mesma coisa acontece com as outras nações. Atacam Israel por uma questão muito simples. O que Israel existia para fazer, enquanto povo, enquanto nação, enquanto povo escolhido de Deus? Israel era para ser o centro de atenção do mundo, para mostrar para o mundo o quê? Que quem está com Deus prospera, e que o Deus de Israel é maior do que o Deus de qualquer outra nação. O que Israel mostrou para o mundo? Que nós somos absolutamente competentes para dirigir a nossa nação. E Deus ficou lá num cantinho não demonstrável. Isso aconteceu com Salomão, na demonstração, por exemplo, com a rainha de Sabá, e acontece como consequência para todos os seus descendentes. E o resultado? Acendeu o olho grande das nações contra Israel. Afinal de contas, Israel não tem um Deus maior do que o nosso. Aliás, o Deus está muito parecido com o nosso, porque as práticas de Israel são semelhantes às nossas. Isso acende as nações enquanto modelo de ciúme, modelo de busca, e as guerras começam, as intervenções começam. E Israel já não tem mais a condição de enfrentar isso. Esse é o desenho que se forma, e aí as nações são condenadas por N razões. A primeira grande razão dessas nações serem condenadas é pela sua crueldade intrínseca à nação. A forma de eles agirem na própria nação é uma forma cruel de agir. Seja nos modelos de falta de ética de guerra, seja nos modelos de tratamento interno das nações, ou na própria guerra contra Israel. O que mais é condenado nesse processo? O tempo que essas nações resistiram aos chamados de Deus. Então, há um tempo que Deus permite que essas nações cheguem ao arrependimento e elas não atendem os chamados de Deus. Essa discussão de não atendimento, essa questão do não atendimento, leva à condenação final. Então, esse modelo de intervenção de Deus, na realidade, é a demonstração de justiça pelas duas questões que essa humanidade apresentou: falta de lealdade a Deus e falta de compaixão. Curiosamente, Israel caminha pela mesma via, pelo mesmo viés. Aonde o problema de Israel se manifesta? O principal problema de Israel se manifesta na falta de lealdade, que leva Israel a uma vida egoísta. Israel era um povo que tinha tudo, pelos privilégios que Deus concedeu, pela maneira como Deus atuou. Por ter tudo, Israel vai crescendo em posses, crescendo em riqueza. Mas acontece um fenômeno em Israel, que é um fenômeno que o pecado gera e não a intervenção da bênção de Deus necessariamente. Que modelo é esse que o pecado gera? A distinção entre pessoas. E aqui vem um negócio muito interessante que a lição vai apresentar, como trazer a baila para a discussão, que é o fato de que essa distinção entre pessoas é algo que está imposto pelo modelo do pecado e nunca vai terminar, a não ser quando? Quando Cristo voltar. Ou seja, os pobres, os escravos, as viúvas, sempre os tereis convosco.
Isso é parte do desenho do pecado, que distingue as pessoas. Deus se utiliza disso para quê? Deus não poderia chegar e nivelar todo mundo, passar a tábua rasa lá Marx, modelo marxista, passa a tábua rasa e cria o proletariado e nivela inclusive a chefia do proletariado. Porque no modelo de Marx eu tenho que segmentar as castas e permanecer todo mundo na casta e ninguém muda de estado, porque se mudar de estado desequilibra o modelo. Então, aquela proposta de nivelamento é a proposta de Deus dentro do mundo em que vivemos? Não. A proposta de Deus dentro do mundo em que vivemos qual é? Uma vez que há o desnivelamento, utilize esse desnível para fazer o quê? Desenvolver a compaixão, o amor. Então Deus faz de algo que é ruim, algo bom. Deus pega algo que estruturalmente é mal e transforma isso em bom. Não que aquilo seja bom, mas que a minha atitude para quem não tem seja o meu desenvolvimento de afeição e a salvação dele, para reconhecer que ainda existe amor no mundo. E aí, por reconhecer que ainda existe amor no mundo, quer saber por quê. E por querer saber por quê, os dois se salvam. Então, esse desenho de reaproveitar a corrupção desenvolvida por Satanás e dela fazer bênção é a atitude de Deus para com esse elemento de pobreza. Essa é a questão que está aqui atrás. O problema é que Israel fez o quê? A pobreza está, e Israel encontrou uma justificativa para quem é pobre. Fantástica. Quem é pobre por quê? Pecou ou seus pais pecaram. Quem tem doenças ou qualquer tipo de dificuldade, as tem por quê? Pecou ou seus pais pecaram. E como ele é culpado disso, que amargue a sua condição. Eu, que não tenho nada com isso, sigo a minha vida de bênçãos porque eu estou bem com Deus. Eu pego o privilégio e transformo na minha própria maldição. Isso acontece com Israel. E não muito diferente acontece com o mundo ao longo do tempo. Quer ver frases bonitas? Quem não trabalha, não... Olha que coisa linda. Quem não trabalha, não come. Deus ajuda quem cedo madruga. Está na Bíblia, né? Todo mundo jura de pé junto que está na Bíblia. Não está. Não existe esse texto lá. Percebe? Há uma série de coisas que culturalmente a gente incorpora no modelo, achando que essa condição é a condição do quê? Do mundo, e que se a pessoa está nessas condições, a culpa é integralmente dela. Espera lá, essa é a mensagem. Qual é a grande advertência que surge aqui na lição? Essa não é a verdade de Deus. Essa é a verdade de Satanás. A verdade de Deus qual é? No mundo tereis aflições. Bom, quem tem aflições? Só tem um grupo de pessoas que tem aflição no mundo. Quem? As que estão no mundo. Quem não estiver no mundo não tem aflição. Portanto, se todos que estão no mundo têm aflição, então todos estão sob a mesma condição. Se alguém tem mais ou alguém tem menos, a aflição é uma coisa que todos têm. Portanto, todos partilham do mesmo fenômeno. E se partilham do mesmo fenômeno, tem que partilhar da mesma solução. Então, por que tem os pobres? Porque Deus quer os pobres? Não. Tem os pobres porque o pecado quer os pobres. O pecado utiliza dos pobres, e aí eu estou falando pobres, não são os pobres de dinheiro, tá? Os pobres de espírito, os pobres de dinheiro, os pobres de condição, os pobres de função, os pobres de deficiência, os pobres de doença, qualquer tipo de pobreza que distinga as pessoas. Os pobres estão no mundo por quê? Por causa do pecado. Deles ou do mundo? Do mundo. Pode ser que estejam por causa do pecado deles? Pode. Então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso é bíblico. Esse é o desenho. Portanto, se a culpa é dele ou não é dele, isso não me interessa. O que me interessa? O que eu posso fazer para tirar duas coisas? A culpa das costas dele e a ação de pecado da vida dele. Essa é a ação do cristão. Essa era a ação de Israel. Se ele é culpado, ok, qual é a minha função? Demonstrar a culpa para que ele saia de lá e mude de estado. Se ele não é culpado, qual é a minha função? Mudar o estado. Então, essa é a situação que está demonstrada na lição. E isso muda a atitude do crente, a atitude de uma igreja. Há um texto que essa abelha ainda vai me picar.
Eu não quero matá-la, mas ela ainda vai me picar. Isso é o pecado. A abelha não foi feita para fazer isso. E dura que picar eu vou ter alergia, aí vai ser mais legal ainda. Vamos lá. Um texto de Isaías, que para mim eu destaquei um pedaço dele que eu gostaria de ler. Diz assim, ó, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirás, eis-me aqui. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Vocês conseguem entender a dimensão do que é esse texto? Isaías 58. Okay? Tenta migrar esse texto, ou seja, pega esse bloco de texto e traz esse texto para os dias de hoje. E aplica. Aplica na íntegra. Tranquilo? Aplica na íntegra esse texto. Okay? Pega o texto como bloco e traz para hoje. O que precisa mudar no dia de hoje? Ó, tem um assassino de plantão. O que precisa mudar no dia de hoje? Traz o texto para hoje e pergunta o que precisa mudar. Traz esse contexto da aplicação de Isaías e aplica. Essa abordagem é o resumo da ópera, ou melhor, é a descrição de um resumo da ópera de um texto de Cristo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Vos amardes uns aos outros. Isso é retórica. O que é prática nesse texto? É esse que eu acabei de ler. Pega esse texto e tenta encontrar a prática. Qual é a prática? O texto que eu acabei de ler. Assim deveria ser conhecido quem? Quem serve a Cristo. Quem serve a Cristo deveria ser reconhecido assim. Por quê? O que diz o texto? A tua justiça vai adiante de ti. Ou seja, tua fama te precede. Essa é a descrição. Assim deveríamos ser conhecidos enquanto cristãos do século 21. Aliás, se fôssemos assim, não estaríamos no século 21. Se a Bíblia está certa, do jeito que está escrita, se fôssemos assim, não estaríamos no século 21. Estaríamos em outro lugar ou de volta para cá, mas numa outra terra diferente dessa. Se essa fosse a prática. Porque essa é a única razão pela qual Cristo ainda não voltou. Há um outro texto na mesma carona que eu queria ler, que é um texto que está no Testemunhos para a Igreja, volume 4. Diz assim: não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condições que caracteriza os seres humanos é um dos meios pelos quais Deus tem provado e desenvolvido o caráter. Muitos têm insistido com grande entusiasmo em que todos os homens devem ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus. Lembra? Nós estamos falando de terra, não do céu. Mas este não foi o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos conosco os pobres. Os pobres, bem como os ricos, são comprados por seu sangue, e entre os seus professos seguidores, na maioria dos casos, os primeiros os servem com singeleza de propósito, enquanto os últimos, constantemente colocando suas afeições nos tesouros terrenos, e Cristo é esquecido. Os cuidados desta vida e a ambição das riquezas eclipsam a glória do mundo eterno. Seria a maior desgraça para a humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em possessões terrenas. Ninguém precisaria do céu. A distinção do pecado virá a lição do anseio. Se tudo tivesse bom aqui, eu não quero o céu. Eu não quero Deus e não preciso dele. Essa é a condição que levou Israel ao pecado, que é a descrição dos privilégios. Israel bateu no peito com seus privilégios, postulando que Deus jamais os atingiria, simplesmente porque eles eram o povo escolhido. E esqueceram todas as condições que implicavam isso.
Baseado nisso, qual é o convite de Deus? Para a gente encerrar o modelo da lição. Qual é o convite que Deus faz a Israel? Realinhe o processo. Volte às velhas práticas. Volte ao plano. Volte ao trilho correto. Qual é o trilho correto? Primeiro, a negação do quê? Do orgulho. O privilégio de Israel tomado em conta, tomado no peito. Qual é a segunda coisa? Eliminar a prática da injustiça. Qual a terceira coisa? Reverter as ações de crueldade contra a humanidade para ações de bondade, amor e afeição para com todos. Esse é o desenho que está ali como chamado de Deus para Israel. Para fazer isso, quais são as 3 questões que estão lá descritas na abordagem que Obadia faz? Obadias levanta 3 questões: arrogância, humilhação, violência. São 3 elementos resultantes desse. Arrogância, segundo elemento, humilhação, terceiro elemento, violência. Se você olhar os dias de hoje, iguaizinhos, só abrir a janela. Só abrir a janela. Essa semana estávamos discutindo lá em casa o fato lá em São Paulo. Por razões óbvias, né? Uma dentista. Tem sentido uma ação daquela? O sujeito entrar para assaltar um consultório, não conseguir o que quer no consultório e queimar vivo uma pessoa no consultório. Tem algum sentido isso? São Paulo, aqui do lado. Não tem nexo isso. Essa é a humanidade dos dias que vivemos. Arrogância, humilhação, injustiça, crueldade ou violência. Esse é o desenho. Aonde existe? A gente discutiu. Onde é que existe segurança? É o que a gente estava comentando em casa. A última vez que a gente esteve nos Estados Unidos visitando nossos parentes, a gente estava caminhando na Times Square. Inverno, época de fim de ano, época do Natal, a gente estava caminhando na Times Square. Caminhando na Times Square, a gente é neurótico São Paulo, né? Times Square é o lugar onde você tem todas as... É a esquina do mundo, né, que o pessoal chama. Todas as pessoas de todos os lugares do mundo estão lá. Pensa num lugar à la Rua Direita ou a 25 de março em São Paulo, lotado igual lá, de gente caminhando para cima e para baixo, mas caminhando para fazer o quê? Bater foto, conversar, é turista de tudo que é lugar do mundo. E neurótico de São Paulo, o que você faz? Todo mundo junto, todo mundo pertinho. Aí meu cunhado vira e fala, para, aqui nós estamos em Nova York. Esse é o lugar mais seguro do mundo. E de fato é, sob o ponto de vista do que é a neurose de São Paulo. Ou seja, assalto ali, a chance de acontecer é 0. Qualquer coisa dessa neurose de São Paulo, a chance ali é 0. Por quê? Tem um policial a cada 10 metros. E viaturas por todos os lados que você imaginar, por cima, por baixo, gente nos prédios olhando, monitoramento de câmera que o mundo inteiro acompanha. Quer dizer, a chance de acontecer alguma coisa ali, no sentido de segurança usual de São Paulo é 0. Até a gente olhar cenas como a de Boston. Há uma coisa que ninguém tem controle. Qual é ela? A violência sem rosto. A violência sem rosto não tem controle. Não há polícia que dê conta dela. Porque ela só vai dar conta, ou seja, a polícia consegue pegar quem fez, mas não impedir de fazer. Por quê? Porque ela não tem rosto, ela não tem cara, é a crueldade sem cara. Isso é o elemento que está aqui. Isso não tem controle. E isso não tem mais dimensão no mundo onde haja, de fato, segurança. Todos os lugares do mundo dependem de uma única questão para ter segurança. Deus e Ele somente. Se Deus está contigo, você está seguro até o momento em que Ele disser, pode descansar. Não tem segurança. A segurança do cristão não está na vida ou na morte. A segurança do cristão está na promessa de vida eterna. Nada temporal é seguro para o humano. Então, ou você está com Deus, ou está sob risco. O risco de morrer sem Deus. Não tem outro elemento de segurança no mundo mais. Essa é a condição do mundo que a gente está. Se isso fosse diferente, a gente não precisava de Deus. Você não precisava dele. Então não adianta a neurose. Adianta a precaução. Ou seja, a exposição ao risco desnecessário é presunção. Mas a neurose é falta de fé. Então tem 2 dimensões que tem que se preocupar. Aquilo que está na minha dimensão de segurança fazer, eu tenho que fazer, sem a neurose. Mas aquilo que está na dimensão de Deus, eu tenho que deixar que Ele faça, porque eu não vou ter como impedir aquilo que é a ação de Deus. Bem, essa é a realidade do mundo em que vivemos. Sob esse contexto é que vem a última parte da discussão, que é o orgulho precede o quê? A soberba precede a ruína.
O orgulho precede a queda. Portanto, o que levou Israel à queda? Ignorar completamente o rugido do leão. Qual é a nossa advertência para encerrar o modelo? Nós temos uma promessa de prosperidade em Deus. Prosperidade em quê? Em tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo o quê? Tudo o que Deus quiser. Tudo posso naquele que me fortalece, não é tudo que eu quero. É tudo que Ele quer. Portanto, eu deposito nele todos os meus planos, todas as minhas ansiedades, todas as minhas lutas, todos os meus sonhos. E os que Ele quiser que se realizem, se realizarão. E os que Ele não quiser, não se realizarão. Mas Ele dirá por quê, ou me apontará por quê, ou nem dirá, apenas dirá, confia em mim. Ponto. Porque Ele não me deve explicações nenhuma. Então, o desenho de Deus é esse. Qual é o chamado para a gente? O chamado é, volta à restauração. Volta às primeiras práticas, ao primeiro amor. Que Deus nos abençoe para que essa seja, de fato, a compreensão que a gente tenha do momento em que vivemos, das advertências para o nosso tempo e da nossa prática. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Te agradecemos pela promessa maravilhosa da vida eterna em Cristo Jesus, pela perspectiva que temos da brevidade da Tua vinda, mas, acima de tudo, pedimos poder e compreensão dobrada da verdade do Teu Santo Espírito, iluminando o nosso coração, para a transformação que se faz necessária em todos nós, numa prática de fato cristã, que desenvolva esse modelo de justiça, que é a partilha, que é a compreensão do outro, que é a percepção das necessidades humanas, e, acima de tudo, que nos leve à prática de um modelo de justiça baseado no Teu amor, que preceda a toda a cristandade do momento em que vivemos. Dá que com a demonstração do Teu amor possamos atrair pessoas a Cristo e com isso abreviarmos a Tua vinda e, se possível, possamos assisti-la ainda em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz Teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida